Sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao OKR. A nossa agenda de treinamento contempla a estrutura do OKR e seus elementos essenciais, as razões pelas quais você deveria usar essa metodologia na sua empresa, o histórico e evolução do OKR desde o seu surgimento até a metodologia alcançar maturidade, o contexto da disciplina, ou seja, como ela se relaciona com outras metodologias, o funcionamento na prática, o que é necessário saber para poder fazer uma implementação segura, uma parte importante do curso, como escrever bons OKRs, o que determina uma implementação bem-sucedida. E por fim, as melhores práticas, as experiências de outras organizações que podem ajudar na sua implementação também. Todo modelo de gestão precisa ter indicadores para medir o seu desempenho. Dessa maneira, os líderes vão saber se estão evoluindo, se estão estacionados, se é necessário mudar a estratégia, qualquer que sejam os indicadores. E o OKR é o que há de mais moderno nesse segmento. O OKR surgiu na década de 1970, mas só de pouco tempo para cá que a metodologia se tornou conhecida. Nos últimos 5 anos, ele cresceu 1000%. Isso significa que as buscas do Google no ano passado foram 10 vezes maior do que há 5 anos. O país que mais faz pesquisa sobre essa metodologia é a Eslováquia. De acordo com o Google Analytics, Brasília é a unidade da federação que mais pesquisa sobre essa metodologia. O OKR ou OKR tem uma estrutura bastante simples. É o acrônimo para Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave. O objetivo ele deve responder às seguintes questões: o que queremos, onde pretendemos chegar. O Key Result ele deve medir o progresso em direção ao objetivo. Estamos atingindo ou não estamos atingindo? E para fazer com que essa estrutura funcione, existem as iniciativas, que são as ações do dia a dia necessárias para o atingimento do objetivo. Então, com o OKR, você tem um propósito, você tem uma maneira de saber se está evoluindo e você tem um plano de ação para poder atingir esse propósito. Muito simples a estrutura dele. Ainda na estrutura do OKR, vamos ver aqui os atributos do objetivo. Em primeiro lugar, ele deve ser qualitativo, ou seja, ele não contém números. Depois disso, o objetivo precisa ser inspirador. Ele deve fornecer motivos para as pessoas atuarem nessa direção. O objetivo, quando ele consegue ser inspirador, ele obtém mais engajamento. E é o que a organização precisa. Quanto a ser singular, o objetivo deve conter somente aquilo que se pretende, nem mais nem menos. Um objetivo com 2 propósitos deve ser desmembrado em 2 objetivos. Existem 2 tipos de objetivo. Os moonshots, que significa tiro na lua, são objetivos extremamente ambiciosos. E os objetivos roofshots, que são ambiciosos, mas são mais realistas. Para você ter uma ideia de um objetivo moonshot, o do Google era, há muitos anos, reunir toda a informação do mundo e torná-la amplamente disponível. Praticamente ele conseguiu isso hoje em dia. Continuando a estrutura do OKR, vamos ver os atributos dos Key Results. Ao contrário dos objetivos, eles são quantitativos, ou seja, eles contêm números. E precisam ter um baseline, ou seja, ponto de partida, e um target, ponto de chegada. Um exemplo: aumentar o lucro do trimestre de 25 para 78. Você tem um ponto de partida, que é a situação atual, e um ponto de chegada, que é a situação pretendida. À medida que você evolui nesse Key Result, você se aproxima mais do seu objetivo. Em terceiro lugar, o erro mais comum que as empresas e até os especialistas cometem, que é você definir uma atividade do dia a dia como sendo um Key Result. A atividade do dia a dia ela é necessária para atingir o objetivo, mas ela não tem a capacidade de medir o seu progresso em direção ao seu objetivo. Por exemplo, se você quer formar uma equipe de alta performance,
O que resulte poderia ser obter 90% de aprovação das outras gerências. Isso significa que você está sendo reconhecido com uma equipe de alta performance. Uma ação necessária para isso seria capacitar a equipe, oferecer treinamentos. O que acontece é que, ao final do treinamento, você capacitou essas pessoas. Não significa que se aproximou do objetivo. Isso depende de outros aspectos, como o aproveitamento do curso, a oportunidade de aplicar no ambiente de trabalho e se isso realmente pôde acrescentar algo para essa equipe. Um que resulte nunca deve ser uma atividade. E por fim, o papel dele, que é medir o progresso em direção ao objetivo. Estamos atingindo ou não estamos atingindo? E por que esse é o papel dele? Porque se não estiver atingindo, você tem a oportunidade de mudar a sua estratégia. Algo está sendo feito de maneira equivocada. Quanto aos tipos de métrica, nós temos um requisito já conhecido, que é não atribuir tarefas rotineiras como resultados-chave. Porque as tarefas do dia a dia não têm a capacidade de medir o progresso em direção ao objetivo. Métricas de vaidade é quando você obtém, por exemplo, 500 curtidas nas redes sociais. Isso pode alimentar o ego, mas não significa necessariamente engajamento. As pessoas estão curtindo, estão visualizando, mas não significa que estão comprando, que estão fazendo negócio, ou seja, justificando o investimento. Métricas acionáveis são aquelas que têm a capacidade de impulsionar a empresa em alguma direção. É com essas métricas que o OKR trabalha. Métricas nocivas ou perversas. Eu vou dar um exemplo. Na década de 1970, com a crise do petróleo, os japoneses lançaram automóveis subcompactos. Eram mais econômicos, mais baratos e consumiam pouco combustível. Os automóveis americanos ainda eram enormes, pesados e com um consumo alto de gasolina. Nessa época, a Ford determinou para os seus engenheiros a construção de um carro subcompacto com um limite máximo de $2.000 e um peso máximo de 1 tonelada. Essas foram as restrições, ou seja, os KRs que os engenheiros precisavam seguir. E eles fizeram um carro atendendo a esses requisitos. Qual foi o problema? Usaram material de baixa qualidade. E o tanque de combustível desse automóvel, ele explodia ou incendiava quando havia uma colisão traseira. Depois que essa falha da engenharia matou ou feriu muita gente, a Ford convocou o maior recall da sua história. 1.400.000 automóveis retornaram para substituir o tanque de combustível. Isso custou um prejuízo de milhões. E por que isso aconteceu? Não houve uma métrica de proteção. Um exemplo, 2 restrições foram apresentadas à engenharia, que era o limite de gasto de $2.000 e o peso máximo de 1 tonelada. Deveria ter um terceiro KR que era para manter os critérios de segurança e de qualidade. Nesse caso, a ausência de métricas de proteção pode provocar efeitos nocivos ou perversos no resultado. Com isso, a gente encerra esse módulo. Bons estudos para vocês.